Quando que a gente pode, de maneira adequada, apelar à autoridade e o que exatamente é uma falácia de apelo à autoridade? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Fala galera, mais um vídeo do canal Arte de Pensar. Meu nome é Bruno, eu voltei com os vídeos. A gente vai falar sobre a falácia de apelo à autoridade. Para falar sobre o assunto, eu vou dividir o vídeo em 3 momentos. Primeiro, eu vou mostrar como que tudo bem, a gente pode apelar à autoridade, nem sempre é errado. Segundo momento, eu vou trazer 3 definições de apelo à autoridade inadequado, falacioso. É nesse momento, no segundo momento, que eu vou definir o que é falácia de apelo à autoridade. E no terceiro momento, eu vou trazer a diferença entre citar autoridades e apelar a autoridades. Enfim, vamos lá. Quando você pode apelar à autoridade de maneira adequada? Quando você fala algo assim, vou usar esse medicamento porque o médico me receitou. O médico sabe dos indicadores dos seus exames, sabe qual é a sua doença, ele entende, você não. Então você usa a autoridade dele para justificar a sua ação, o seu pensamento. Acontece com um mecânico, por exemplo. Fiz a troca dessa peça e não daquela porque o mecânico de confiança me disse para trocar. Eu não entendo de mecânica, então você apela a justificativa da sua ação ao mecânico. Isso é natural, isso não é falacioso. Quando que se torna falacioso? Esse é o objetivo de você estar assistindo esse vídeo provavelmente. Quando que se torna falacioso? Se torna falacioso quando você, por exemplo, faz apelo a falsas autoridades. Essa é a primeira definição. Fazer apelo a falsas autoridades, ou autoridades que não são da área. Para você justificar, né? Meu tio, que é médico e advogado, falou para eu comprar esse carro. Por isso que eu comprei. Você usar a autoridade de um médico ou advogado que dá um tom de inteligência para justificar algo é falacioso. Algo como comprar um carro é falacioso, porque ele não é uma autoridade da área. Aliás, gente, se vocês quiserem saber o que é falácia de maneira geral também, não só essa falácia específica, assista o vídeo sobre falácia, tá? É interessante. Mas vamos voltar aqui. Então, você apelar a autoridades falsas para justificar algo que a autoridade não é da área, isso é apelo de falsa autoridade. Você pode apelar a autoridades que nem existem, por exemplo. Você pode falar assim, a minha tia, que está sempre tomando remédio, me disse para eu tomar esse remédio aqui, porque ela sempre toma remédio, então ela entende. Eu estou com uma dorzinha aqui no braço, ela me receitou um medicamento e parou a dor. Você usar a autoridade da sua tia que não é médica, só porque ela toma remédio, para falar por que você está tomando remédio, também é um apelo a uma falsa autoridade, tá? Essa é a primeira definição, né? A segunda definição de apelo à autoridade, ela é um pouco menos evidente, não é tão fácil de identificar. Muitas vezes a gente apela a esse tipo de autoridade de maneira errônea, e a gente nem sabe que isso é uma falácia de apelo à autoridade. Vamos lá. Quando você apela para autoridades de áreas que as próprias autoridades não concordam entre si, isso é uma falácia de apelo à autoridade também. Tem áreas como economia, por exemplo, que você vai ter uma autoridade que compreende um fenômeno e dá uma resposta para ele, e uma outra autoridade econômica também que compreende o fenômeno e dá outra resposta para o mesmo fenômeno. Ou chega a outras conclusões. Você tem autoridades do mesmo escalão, com a mesma importância, que dão explicações distintas. Então você fala assim, eu penso assim, eu tenho uma opinião econômica, porque esse economista pensa assim, e pronto. Isso é falácia de apelo à autoridade, porque a pessoa pode virar e dizer, tá, mas tem indivíduos da mesma área, que têm a mesma relevância acadêmica, que pensam diferente. Então você fazer apelo à autoridade para justificar uma ação de áreas que as autoridades não concordam unanimamente entre si, isso também é falacioso. E você pode me falar, poxa, mas dificilmente você vai ter uma área que as autoridades vão concordar entre si. Sim, um consenso grande entre as autoridades sobre uma resposta é difícil de encontrar. Você talvez encontre química, física, matemática, contabilidade, poucas áreas. Assuntos mais controversos, dificilmente você vai ter autoridades que concordam entre si. Então, meramente apelar à autoridade para justificar é falacioso. E não é adequado fazer isso. Então tá, a segunda definição de falácia de apelo à autoridade foi essa. Terceira definição de apelo à autoridade é quando você apela a uma autoridade que estava brincando. Vamos dizer que um indivíduo está ali brincando, um médico está ali brincando. Olha, se tomar esse remedinho aqui, você vai se dar bem.
E você fala, olha aqui, ó, o médico disse que quando você toma esse remédio você vai se dar bem. Então você fica citando aquele médico. Mas no momento quando ele falou aquilo, ele estava com um tom jocoso, ele estava brincando, ele não estava falando sério. Então você usar uma autoridade para justificar uma ação quando ela não estava falando sério, isso obviamente é um mau uso de apelo à autoridade, por razões óbvias, né? Mas enfim, é isso. Essas são as 3 definições do uso inadequado de apelo à autoridade. E é interessante você parar para pensar que você apelar para a autoridade é você justificar a sua ação meramente usando a autoridade, não indo adiante. Por isso que há assuntos que você pode fazer isso e assuntos que você não pode, ou maneiras que você não pode, como eu expliquei na primeira e na segunda parte do vídeo, tá? Então vamos lá. Dado que tem essas 3 maneiras de você cometer apelos a autoridades falaciosos, vamos colocar aqui uma questão interessante nessa terceira parte do vídeo, que eu vou trazer uma reflexão ou uma diferenciação entre citar autoridades e apelar a autoridades. Porque citar autoridades para você dar fundamento para uma hipótese, para você trazer a referência da sua informação, ó, de acordo com tal instituto, isso. De acordo com tal indivíduo que estudou a área e a autoridade, aquilo. Isso é você citar para você criar um raciocínio e trazer as razões. É o que os acadêmicos fazem quando escrevem artigos, é o que os acadêmicos fazem, ou as pessoas que pesquisam fazem quando dão entrevistas na TV. Então, o que você vai fazer quando você fazer um trabalho de escola? Você vai ter que mostrar a referência da onde você tirou o raciocínio, da onde você tirou a hipótese. Isso é meramente citar. Mas apelar à autoridade é você usar a autoridade meramente para dar fundamento para a sua ação e não ir adiante. Por isso que é limitada. Eu penso assim porque a autoridade pensa assim. Mas por quê? Porque a autoridade pensa assim. Ela entende, então eu penso assim. Entende como apelar à autoridade é diferente de citar autoridades? E isso é muito importante para você não confundir uma coisa com a outra, né? Então, dado isso, eu gostaria de finalizar o vídeo agora trazendo um questionamento sobre como que nós nos comportamos hoje, tá? Porque uma breve reflexão, dado esses 3 tópicos que eu trouxe aqui. A gente vive numa crise de autoridade atualmente. Não sei se vocês percebem, as pessoas tendem a não acreditar muito mais em autoridades. Não acredita na emissora, porque pensa que a emissora tem um viés muito forte. Não acredita na autoridade jurídica, porque pensa que o interesse do juiz é escuso, ele quer proteger um político. Então as pessoas começam a colocar em questão as autoridades. E eu te pergunto, as pessoas colocam em questão as autoridades porque as autoridades cometem muitos erros, vacilam, e daí perdem credibilidade? Ou porque as pessoas também vivem em bolhas na internet, ou porque elas são negacionistas e elas só querem também ouvir aquilo que colabora com as ideias delas. Onde é que está o erro? Onde é que está o problema da gente ter uma crise tão forte de autoridade? Por que a gente não acredita nas coisas como a gente acreditava anteriormente? Não sei se você, mas eu, antigamente se aparecia na TV, eu falava, apareceu na TV, é verdade. Hoje, eu penso, apareceu na TV, a informação pode estar com viés, a informação pode estar distorcida. Então, assim, a autoridade da emissora de TV não é tão grande quanto era antes. Por que está acontecendo isso? Traga essa reflexão. Enfim, vamos falar sobre esse problema, talvez, de crise de autoridade em outro vídeo. Eu espero que você curta o vídeo, se inscreva no canal, veja as nossas referências aí no final. Valeu!